Olá, jovem, tudo bem? Quem está falando aqui com você é o professor Mesquita. Hoje nossa aula é de geometria plana. Assunto mais específico, vamos falar sobre semelhança de triângulos. Falar de triângulos semelhantes é também mostrar para você a proporcionalidade entre os seus elementos, quero dizer, lados, alturas, perímetros e áreas. Tudo bem? Segue comigo aqui, eu vou te mostrar como identificar triângulos semelhantes. Antes disso, vou te apresentar o que eu coloquei aqui para a nossa aula. Coloquei um triângulo grande e um triângulo menor. Este triângulo grande ele tem lados A, B e C, altura H, tem perímetro 2P e tem área A. Lembra você? Perímetro é a soma dos lados de uma figura plana. No nosso caso aqui teremos A mais B mais C. Também temos aqui embaixo um triângulo menor, que tem os seus lados x, y e z, altura H, perímetro 2P', área A'. Repare que eu marquei nos dois triângulos os seus ângulos. Um ângulo vermelho, um ângulo preto, um ângulo azul. E embaixo eu tenho o mesmo ângulo vermelho, o mesmo ângulo preto e o mesmo ângulo azul. Eu estou te afirmando que esses ângulos são iguais. Então, quando que dois triângulos são semelhantes, Mesquita? Sempre que estes dois triângulos têm ângulos iguais. Automaticamente, esse triângulo ou terá lados também iguais, são triângulos iguais, no nosso caso de hoje, ou são lados proporcionais. Sim, são dois triângulos semelhantes, então. Então, triângulos semelhantes têm o quê? Ângulos iguais, lados proporcionais. Não somente os lados são proporcionais. Todo par de triângulos semelhantes também tem alturas proporcionais, perímetros proporcionais, áreas proporcionais. E como é que eu vou calcular, Mesquita, essa proporcionalidade? Com a chamada razão de semelhança, meu amigo. A razão de semelhança é um número que define a proporcionalidade entre os dois triângulos, no sentido dos tamanhos dos seus elementos, dos seus lados, das suas alturas, dos seus perímetros e também das suas áreas. Essa razão de semelhança é calculada de que maneira? Volta para o triângulo grande. O ângulo vermelho está oposto ao lado C, o ângulo preto oposto ao lado A, o ângulo azul oposto ao lado B. E o triângulo menor, meu amigo? Eu tenho o ângulo preto oposto ao lado X, o ângulo vermelho oposto ao lado Z e o ângulo azul oposto ao lado Y. Como eu monto as frações que representam a razão de semelhança? Eu peguei primeiro aqui, meu amigo, o triângulo grande. Pego o lado A. Bem, o lado A está oposto ao ângulo preto. Lá no triângulo pequeno, quem também está oposto ao ângulo preto? É o lado X. Pronto. Já montamos aqui a razão de semelhança. A está para X, A está para X. É só você olhar para os ângulos iguais e os respectivos lados opostos. Quando você monta uma fração com esses lados opostos aos mesmos ângulos dos triângulos diferentes, obviamente, temos a razão de semelhança. O seguinte atenção para você. Reparem que eu comecei com o triângulo grande, com o lado A. A está para X. Para eu montar a minha segunda fração com os próximos lados, ou com as alturas, ou com os perímetros, ou com as áreas, eu preciso seguir a mesma ordem. Aqui em cima eu tenho os elementos do triângulo grande. A está para X, assim como B. B está oposto ao ângulo azul. Você vem no triângulo pequeno e olha, aqui está oposto ao ângulo azul, o Y. Então, B está para Y. Assim como C, oposto ao ângulo vermelho, está para Z, também oposto ao ângulo vermelho. Temos aqui a primeira sequência da razão de semelhança, onde eu relaciono os lados do triângulo grande com os lados do triângulo pequeno. Os dois triângulos são semelhantes. Agora se liga no seguinte: poucos alunos chegam nesse nível de também conhecer a razão de semelhança além dos lados. Também temos alturas, também temos perímetros. Então, a mesma razão de semelhança que você tem para os lados, você também tem para as alturas. H está para Hzinho,
também tem para os perímetros, 2P está para 2P', também tem para as áreas, A está para a linha, mas cuidado agora com a área. Eu fiz questão de separar a área para você aqui. Meu amigo, se liga no seguinte, quando você relaciona a altura do grande com a altura do pequeno, perímetro do grande com o perímetro do pequeno, você está relacionando aqui uma grandeza unidimensional. Você está falando de um comprimento. Então você pode sim seguir a mesma razão de semelhança. Quando você fala de área, meu jovem, área não é uma grandeza de uma dimensão. Área é uma grandeza de duas dimensões. Então você está multiplicando uma dimensão com mais uma dimensão. Tu tem dimensão ao quadrado. Isso quer dizer que você não pode relacionar esta razão de semelhança diretamente com as duas áreas. Essa razão de semelhança é para a unidade de comprimento de uma dimensão. Para eu relacionar essa razão de semelhança para a unidade de área, eu tenho que elevar ao quadrado, porque eu tenho uma dimensão vezes uma dimensão. K vezes K vai dar K ao quadrado, para ficar fácil para você entender. Então, para eu relacionar na semelhança de triângulos, áreas, eu preciso colocar a razão de semelhança ao quadrado. Agora, vamos lá, é minha opinião. Para as questões, não é tão comum o aluno ficar calculando a razão de semelhança. Ele vai trabalhar com duas frações, ou são duas frações com 4 lados, ou são duas frações com 2 lados, 2 alturas, ou 2 alturas e 2 perímetros. Você vai sempre trabalhar com as frações dos elementos de uma dimensão de comprimento, ok? Então, eu estou o seguinte bizu. Se eu quiser relacionar áreas com as minhas frações de comprimentos, é só você elevar as frações de comprimento ao quadrado. E assim você consegue relacionar a área de um triângulo com a área de outro triângulo. Também está para lado ao quadrado, lado para lado ao quadrado, e assim vai, altura para altura ao quadrado, perímetro para perímetro também ao quadrado. Tudo bem? A primeira etapa da nossa aula é essa, é você identificar quando dois triângulos são semelhantes e também você conseguir montar as frações que representam a chamada razão de semelhança. Se lembre do seguinte sempre, quando eu começo com um triângulo, por exemplo, no numerador da fração e outro triângulo no denominador da fração, eu tenho que seguir isso até o final. E também se lembre que, se eu for relacionar áreas na semelhança, eu preciso elevar ao quadrado as frações que representam os elementos de comprimento dos dois triângulos. Então, meu amigo, já falamos sobre a primeira parte da aula, que era identificar dois triângulos semelhantes de acordo com os seus ângulos que são iguais. Na sequência, encontrando também a razão de semelhança, trazendo a proporcionalidade entre os seus elementos, lados, alturas, perímetros e áreas. Próximo assunto agora é falar dos casos de semelhança. Eu tenho 3 casos que vamos falar agora. O caso ângulo-ângulo é o seguinte, é outra maneira de identificar dois triângulos que são semelhantes. Aqui é o bem matemático, bem básico, bem fácil. Quando eu tenho dois triângulos, dois ângulos iguais, o terceiro ângulo tem que ser igual. Uma maneira muito simples de você entender é que eu tenho para a soma dos ângulos internos do triângulo de cima 180 graus, o mesmo acontece com o triângulo de baixo. Então, se esse ângulo preto e esse ângulo vermelho também aparecem aqui embaixo, preto e vermelho, é porque o próximo ângulo azul tem que ser igual ao azul de baixo também. É um caso muito fácil. Então, aqui eu tenho o caso de ângulo-ângulo. O caso lado é quando eu tenho em dois triângulos diferentes lados proporcionais. Exatamente o que já está aqui. Okay? E o caso lado-ângulo-lado é o caso em que quando eu tenho dois triângulos, lado C, lado A, lado Z, lado X. Esses lados sendo proporcionais e esses ângulos sendo iguais, também vamos identificar que os dois triângulos são semelhantes. Ok? Então, essa parte aí é uma parte bem básica. Acho pouco provável de ser cobrado para você num concurso para sargento aeronáutico ou do exército, mas vale a pena você saber como identificar. Até porque no exercício, ele te dando dois ângulos iguais, em dois triângulos diferentes, você vai ter automaticamente o terceiro ângulo igual, recaindo que, se ele tem ângulos iguais, eu tenho lados proporcionais de acordo com a razão de semelhança. Beleza? Agora,
Nosso último assunto, né, desse momento é a gente falar do teorema fundamental da semelhança, beleza? É importante essa parte porque pode confundir você e você não identificar prontamente que eu estou falando de semelhança de triângulos. O teorema fundamental da semelhança diz para a gente que sempre que eu traço uma reta paralela a um dos lados desse triângulo, eu apresento nesse momento aqui um segundo triângulo semelhante ao primeiro. Triângulo inicial A, B e C, reta paralela a ABC, me dando dois novos pontos, D e E. Reparemos o seguinte, reta paralela a ABC, paralela que eu tenho ângulos correspondentes, dois risquinhos, três risquinhos, duas paralelas e uma transversal, duas paralelas e uma transversal. E o ângulo lá de cima, um ângulo lá, um risquinho só, o ângulo comum aos dois triângulos. Então eu tenho um risquinho, 2, 3. Um risquinho, 2, 3. Sim, temos dois triângulos semelhantes para esse caso. Esse é o teorema fundamental da semelhança. Se liga no seguinte, nem sempre a questão vai trazer a reta paralela sendo paralela à base, porque fica um visual bem fácil, intuitivo. Às vezes vai vir assim, ó. Ela vai te dar uma reta paralela que não é paralela à base, é paralela a qualquer outro lado do triângulo, ok? Então, ó, reta paralela R, paralela a C. Neste caso aqui eu tenho o triângulo ABC semelhante ao triângulo BDE, como é que eu te falei. Então, meu amigo, nosso próximo momento será para fazer alguns exemplos sobre essa teoria que está aqui no quadro hoje. Importante é que você entenda que, identificando dois triângulos semelhantes, sempre quando eu tenho ângulos iguais, teremos lados proporcionais. Temos aqui a razão de semelhança. Então, eu vou te dar o seguinte bizuzinho, fácil. O nosso primeiro passo em uma questão de semelhança de triângulos é identificar os ângulos que são iguais nos triângulos. Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho ângulo de um risquinho, de 2 e de 3, para o triângulo ABC. Para o triângulo BDE, eu tenho que identificar também quais são os ângulos, que inclusive, obviamente, são iguais ao do triângulo anterior. Um risquinho, 2 e 3. A partir dessa identificação, eu vou trabalhar o que ele me solicitar em semelhança de triângulos. Até o próximo momento, que será o momento de fazer exercícios.